Você já sentiu que está sozinho no mundo? Que no fundo ninguém realmente se importa com você? Essa sensação pode parecer cruel, mas e se eu te dissesse que aceitar essa verdade pode ser a chave para a sua liberdade? Friedrich Nietzsche, um dos filósofos mais controversos e brilhantes da história, acreditava que a maior prisão do ser humano é a necessidade desesperada de validação externa. A busca incessante por aprovação, por reconhecimento e por pertencimento nos torna escravos de um sistema que nunca nos dará o que realmente buscamos. Quanto mais cedo você entender isso, mais rápido poderá tomar controle absoluto da sua vida. Mas por que essa ideia é tão difícil de aceitar? Porque fomos condicionados desde sempre a acreditar que nossa felicidade depende dos outros. Desde a infância, nos ensinam que devemos ser bons para sermos amados, que devemos agradar para sermos aceitos e que nosso valor está no olhar do outro. Mas Nietzsche nos alerta. Essa dependência nos torna fracos, nos aprisiona em correntes invisíveis e destrói nossa essência. O filósofo acreditava que a verdadeira força do indivíduo vem da sua capacidade de se libertar dessas ilusões e viver de acordo com sua própria vontade, sem medo da rejeição, sem a necessidade de ser compreendido. Mas como fazer isso? Como aceitar que ninguém realmente se importa e transformar essa aparente frieza em um motor para a verdadeira grandeza? A resposta está na transmutação do sofrimento, na transformação da dor da indiferença em força para construir algo que transcenda a necessidade de aprovação. Nietzsche falava sobre a figura do Übermensch, o super-homem, aquele que supera as limitações impostas pela sociedade e cria seus próprios valores. Isso significa que a maior conquista que você pode ter na vida não é ser aceito pelos outros, mas sim aceitar a si mesmo de forma plena e inabalável. Quando você percebe que ninguém se importa, um peso gigantesco sai das suas costas. Você deixa de viver para corresponder às expectativas alheias e passa a viver de acordo com seus próprios ideais. Essa é a verdadeira liberdade. Mas então surge uma pergunta. Se ninguém se importa comigo, isso significa que estou sozinho? Que minha existência não tem sentido? Nietzsche responderia que, ao contrário, isso significa que você tem a oportunidade de construir um sentido autêntico, um que não seja ditado por normas vazias ou padrões impostos. E é exatamente aí que mora a maior transformação. Quando você para de esperar que os outros validem sua existência, você se torna o único, responsável pelo seu próprio destino. Isso pode parecer assustador no início, mas, na verdade, é a maior força que você pode ter. Porque se ninguém se importa, então não há limites para o que você pode fazer. Você não precisa seguir regras impostas, não precisa se encaixar em moldes, não precisa implorar por atenção ou reconhecimento. Você é livre para criar sua própria história. Nietzsche acreditava que os grandes indivíduos da humanidade foram aqueles que entenderam isso e tiveram a coragem de trilhar seu próprio caminho, sem medo da solidão ou do julgamento. Então, se você sente que ninguém se importa com você, celebre. Esse é o maior presente que a vida pode te dar. Isso significa que você tem a liberdade total para se tornar quem você quiser, para construir sua própria filosofia, sua própria visão de mundo e seu próprio propósito. Aceite essa verdade e use-a como combustível para se tornar alguém que não precisa da aprovação de ninguém. No final, Nietzsche nos ensina que a única pessoa que realmente importa na sua jornada é você mesmo. Desde cedo, somos ensinados a buscar aceitação. Aprendemos que nossa existência precisa ser validada por outros para ter significado. O problema? Esse desejo por reconhecimento é uma ilusão criada para nos manter submissos. Nietzsche acreditava que essa necessidade de aprovação era o que tornava a maioria das pessoas fracas, incapazes de viver uma vida autêntica. O mundo não se preocupa com seus sonhos, suas dores ou suas conquistas. Ele segue indiferente. E quanto mais você luta por aceitação,
mais você se afasta do seu verdadeiro potencial. A maioria das pessoas passa a vida tentando provar seu valor para os outros, quando, na verdade, a única validação que importa é a sua própria. Mas como chegamos a esse ponto? Nietzsche via a moralidade tradicional como um instrumento de controle. Desde a infância, somos doutrinados a acreditar que precisamos agradar aos outros para sermos bons, que devemos seguir normas e buscar aprovação para sermos aceitos. Isso nos torna reféns de um sistema que nos explora e limita. O problema é que, ao seguir esse caminho, sacrificamos nossa verdadeira essência. Abrimos mão de nossos desejos, de nossa criatividade e de nossa força para nos encaixarmos em um molde que nunca foi feito para nós. É aqui que Nietzsche nos apresenta uma alternativa radical: romper com essa ilusão e aceitar que ninguém realmente se importa, tornando-se assim verdadeiramente livre. A aceitação dessa verdade pode ser dolorosa no início, pode parecer cruel imaginar que seus problemas e ambições são irrelevantes para o mundo. Mas essa dor é necessária. Nietzsche chamava isso de a morte de Deus, um momento de colapso das ilusões que nos foram impostas. Mas, em vez de cair no desespero, ele nos ensina que esse momento é a chance de criar algo novo. Você tem duas opções: continuar buscando uma validação que nunca virá, ou assumir o controle da sua vida e viver de acordo com seus próprios valores. Quem escolhe a primeira opção se torna um escravo do mundo. Quem escolhe a segunda começa a trilhar o caminho da verdadeira grandeza. Afinal, qual é o preço de continuar vivendo para os outros? Frustração, insatisfação, um sentimento constante de estar sendo enganado pela vida. Quantas vezes você já moldou seu comportamento para agradar alguém? Quantas oportunidades já perdeu por medo do julgamento? Nietzsche chamava isso de moral dos fracos, a mentalidade daqueles que preferem se encaixar do que desafiar as normas. Mas se ninguém realmente se importa com você, então não há motivo para continuar jogando esse jogo. Você tem a liberdade de ser quem quiser, de construir sua própria moralidade, de definir seus próprios significados. Essa é a verdadeira revolução do pensamento nietzschiano. A grande questão agora é: você está pronto para aceitar essa verdade? Está pronto para abrir mão da ilusão de que sua vida precisa da aprovação dos outros para ter valor? Nietzsche nos ensina que a verdadeira força surge quando nos libertamos da necessidade de ser amados ou reconhecidos. A partir desse momento, você não vive mais para agradar. Você vive para se tornar quem realmente é. Mas para isso, é preciso dar um passo além. É preciso abandonar o medo da solidão e transformar essa nova perspectiva em poder. No próximo bloco, vamos explorar como usar essa revelação para reconstruir sua identidade e se tornar alguém inabalável. Agora que você entendeu que ninguém realmente se importa, surge uma pergunta inevitável: o que fazer com essa informação? Para Nietzsche, a resposta era clara: transformar essa verdade em força. Enquanto a maioria das pessoas desaba ao perceber sua irrelevância no mundo, os verdadeiros indivíduos superiores usam isso como um impulso para se tornarem inabaláveis. A indiferença do mundo pode ser encarada como uma maldição ou como uma bênção. Para os fracos, é desesperador. Para os fortes, é libertador. Se ninguém realmente se importa com seus fracassos ou suas escolhas, então você tem total liberdade para viver de acordo com suas próprias regras. A maioria das pessoas se prende ao medo do julgamento alheio. Elas evitam seguir seus verdadeiros desejos por receio de críticas, zombarias ou exclusão. Mas Nietzsche nos alerta para um fato essencial: as opiniões dos outros são irrelevantes. Quem tenta agradar a todos nunca se torna nada. Se você quer construir algo grandioso, precisa aprender a suportar a rejeição e a indiferença. O segredo está em se blindar contra as expectativas externas e cultivar uma mentalidade inabalável. Isso significa desenvolver uma autonomia emocional, onde sua felicidade e seu propósito
não dependem da aceitação social, mas sim da sua própria vontade de potência. Mas como se libertar desse ciclo? Nietzsche propõe a ideia do super-homem, um indivíduo que transcende os valores tradicionais e cria seus próprios princípios. O primeiro passo para se tornar essa versão superior de si mesmo é abandonar a necessidade de validação. Isso não significa ignorar completamente a sociedade, mas sim deixar de permitir que ela dite quem você deve ser. Quando você percebe que não precisa agradar ninguém, começa a agir com mais autenticidade. E a autenticidade gera respeito. As pessoas podem até não gostar de você, mas vão te admirar por sua firmeza. E isso, no fim das contas, é muito mais poderoso do que ser simplesmente gostado. No entanto, essa transição exige um preço: a solidão temporária. Muitas pessoas ao seu redor não entenderão sua transformação. Elas estão presas às mesmas ilusões que Nietzsche criticava. E qualquer um que tente escapar dessas correntes será visto como uma ameaça. Você será testado, receberá críticas, sentirá vontade de voltar à zona de conforto. Mas esse é o momento decisivo. Os fortes seguem em frente e se tornam líderes de si mesmos. Os fracos desistem e voltam a buscar aprovação. O que define seu destino não é o que os outros pensam de você, mas sim a sua capacidade de resistir à tentação de ser mais um na multidão. Chegamos então à questão central. Você está disposto a pagar o preço da liberdade? A indiferença do mundo pode parecer cruel à primeira vista, mas quando você a abraça, percebe que é justamente ela que permite que você viva de forma plena e autêntica. No próximo bloco, vamos explorar como transformar essa nova mentalidade em ação. Como construir uma vida onde você não apenas aceita sua insignificância para o mundo, mas a usa como combustível para se tornar alguém verdadeiramente imortal no que faz. Se ninguém se importa com você, então você tem algo que poucos percebem possuir: liberdade absoluta. Nietzsche enxergava essa liberdade como a chave para um novo tipo de existência. Em vez de viver para agradar aos outros ou para se encaixar em padrões pré-determinados, você pode criar sua própria realidade. Mas essa liberdade vem com uma responsabilidade brutal. Você é o único responsável pelo que faz com a sua vida. E essa verdade é assustadora para a maioria. É por isso que tantas pessoas preferem se agarrar à ilusão de que alguém está sempre observando, julgando e validando suas escolhas. No momento em que você entende que não há juízes invisíveis, monitorando cada um dos seus passos, você se depara com um desafio existencial. O que fazer com essa autonomia? A resposta de Nietzsche é clara. Você precisa afirmar a vida. Não há um significado universal esperando para ser descoberto. Você não veio ao mundo com uma missão divina ou um destino traçado. Se não há um propósito imposto, então a única saída é criar o seu próprio propósito. Esse é o conceito de vontade de potência, a força interior que impulsiona o ser humano a transcender suas limitações e se tornar algo maior. Mas como transformar essa ideia em algo prático? Tudo começa com desapegar-se da necessidade de validação externa. Isso significa parar de medir seu valor pelo que os outros pensam ou dizem sobre você. Significa agir de acordo com suas próprias vontades, sem medo de parecer estranho, inadequado ou insuficiente. A grande verdade é que ninguém se importa com o seu sucesso ou fracasso tanto quanto você imagina. As pessoas estão muito ocupadas com suas próprias inseguranças para perder tempo analisando cada passo que você dá. Então, pare de esperar permissão e comece a se impor. Outro ponto essencial é abraçar a responsabilidade radical sobre sua existência. Nietzsche acreditava que os fracos sempre procuram culpados: o governo, a sociedade, os pais, o destino. Mas os fortes aceitam que tudo está em suas mãos. Se você quer mudar sua vida, deve parar de terceirizar sua dor e tomar posse do seu poder.
Isso significa assumir que tudo o que você não gosta na sua vida é, em última instância, um reflexo das suas escolhas e omissões. É duro aceitar isso, mas essa é a única forma de realmente evoluir. Por fim, Nietzsche nos ensina que a verdadeira força não está em agradar a todos, mas sim em tornar-se indispensável. O mundo não recompensa aqueles que buscam aceitação, mas sim aqueles que oferecem algo de valor inquestionável. Quando você domina uma habilidade, cria algo impactante, ou se torna referência em um campo, a indiferença dos outros se transforma em reconhecimento inevitável. Mas a diferença é que, agora, você já não precisa mais disso para se sentir completo. Você já venceu internamente. No próximo bloco, vamos aprofundar a ideia de como construir um caminho sólido para se tornar um indivíduo autêntico e poderoso, que não apenas aceita sua solidão existencial, mas a usa como combustível para se tornar invencível. Se ninguém se importa com você, então você não deve nada a ninguém. Isso significa que a única coisa que realmente importa é o que você faz com essa liberdade. Nietzsche acreditava que o homem comum tem medo da autonomia, porque ser livre significa assumir total responsabilidade por sua própria vida. Por isso, a maioria se esconde atrás de desculpas, convenções sociais e crenças que os fazem sentir menos culpados por suas próprias fraquezas. Mas os fortes, os verdadeiros indivíduos autênticos, abraçam o caos e transformam sua própria existência em uma obra de arte. A primeira etapa para se tornar invencível é matar o velho eu. Nietzsche dizia que todo indivíduo precisa passar pelo processo da morte de Deus, que não significa apenas abandonar a religião, mas sim se libertar de todas as ilusões que o aprisionam. Se você vive para agradar os outros, está sendo escravo da opinião alheia. Se você segue um caminho imposto sem questionar, está aceitando uma narrativa que não é sua. Para ser livre, você precisa destruir todas as falsas verdades que foram implantadas em você e começar a reconstruir sua própria filosofia de vida. Depois, vem o segundo passo: a autossuperação constante. Nietzsche não acreditava na estagnação. Para ele, a vida era um eterno tornar-se. Você não é um ser fixo, mas sim um fluxo de possibilidades. Cada dia, cada escolha, cada ação deve ser um passo para se tornar algo maior do que você era ontem. E isso só acontece através do confronto com o desconforto. O homem forte é aquele que busca desafios, que não teme o sofrimento, que usa a dor como um combustível para crescer. Se você evita o desconforto, está se condenando à mediocridade. O terceiro elemento dessa transformação é aceitar a solidão como força, não fraqueza. Nietzsche dizia que os grandes homens sempre caminham sozinhos, porque a multidão tem medo daqueles que desafiam o status quo. Se você quer ser invencível, precisa estar disposto a seguir seu caminho sem buscar provação. Precisa aprender a encontrar prazer na sua própria companhia, a confiar no seu próprio julgamento, a ser o único juiz das suas ações. Quem precisa de aplausos para continuar caminhando, nunca será livre. E então, chegamos ao ponto mais importante: a criação do seu próprio significado. Nietzsche acreditava que, já que o universo não nos dá um propósito, devemos criá-lo. Isso significa que sua vida não tem sentido algum, exceto aquele que você escolhe dar a ela. Você pode decidir que seu propósito é construir algo grandioso, criar algo único, deixar um legado, ou pode simplesmente viver de forma intensa e autêntica, sem precisar de justificativas. Mas a escolha é sua, e somente sua. Por fim, ser invencível significa abraçar a própria mortalidade. A maioria das pessoas vive com medo da morte, mas Nietzsche dizia que o maior erro não é morrer. É nunca ter vivido de verdade. Se você passa a vida tentando ser aceito, agradando os outros, reprimindo seus desejos, você já está morto antes mesmo de partir. O verdadeiro vencedor não é aquele que vive por mais tempo, mas sim aquele que vive com mais intensidade, com mais paixão,
com mais autenticidade. Agora que entendemos o caminho para se tornar invencível, falta apenas um último passo. Como aplicar tudo isso na sua vida de forma concreta, sem cair nas armadilhas da procrastinação e da fraqueza emocional. E é exatamente isso que vamos ver no próximo bloco. Agora que você entendeu que ninguém se importa com você, e que isso, ao invés de ser um fardo, é a maior libertação que você pode ter, chega o momento mais importante. Como aplicar isso na sua vida agora, sem cair na procrastinação, no medo ou na fraqueza emocional? Nietzsche não queria que as pessoas apenas refletissem sobre suas ideias. Ele queria ação. Ele acreditava que o homem autêntico é aquele que age, e não aquele que apenas pensa. Então, como sair da apatia e construir a versão mais poderosa de si mesmo? O primeiro passo é se desafiar diariamente. Nietzsche dizia que o verdadeiro crescimento só acontece através da superação de dificuldades. Isso significa que, se você quer se tornar forte, precisa sair da sua zona de conforto todos os dias, seja treinando o corpo, enfrentando desafios intelectuais ou se jogando em situações que te assustam. A única forma de crescer é confrontando aquilo que o mundo ensinou você a evitar. Se algo parece difícil, vá na direção disso. Se algo te causa desconforto, abrace o desconforto. O segundo passo é parar de buscar validação externa. Nietzsche criticava a moral da manada, a ideia de que precisamos nos encaixar em regras impostas pela sociedade. Se você se preocupa demais com o que os outros pensam, você nunca será livre. Então, elimine essa necessidade agora. Faça um experimento. Durante uma semana, tome todas as suas decisões sem pensar na opinião dos outros. Escolha com base no que você quer, no que faz sentido para você, e observe como o medo de desagradar começa a desaparecer. Depois vem a etapa mais difícil: assumir total responsabilidade pela sua vida. Nietzsche dizia que a maioria das pessoas se apega a desculpas para evitar o peso da responsabilidade. Mas, se você quer ser forte, precisa entender que tudo o que acontece na sua vida é culpa sua. Não importa seu passado, sua criação, suas dificuldades. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora. Então pare de culpar os outros, pare de esperar que alguém te salve. Pare de buscar justificativas. Você é o único responsável pela sua própria evolução. O quarto passo é cultivar uma mentalidade de longo prazo. Nietzsche acreditava que o grande problema das pessoas é que elas pensam pequeno, vivem presas ao imediato e têm medo de sonhar grande. O homem superior, aquele que transcende a mediocridade, tem uma visão de longo prazo, age com paciência e constrói algo que vai muito além do agora. Então, pare de pensar apenas no prazer momentâneo. Comece a estruturar sua vida para algo maior, mesmo que leve anos. O tempo vai passar de qualquer jeito. A diferença é que você pode estar muito à frente quando ele passar. E por fim, o último passo. Aceite que o mundo não se importa e use isso como poder. A verdade é que ninguém vai te resgatar. Ninguém está pensando em você o tempo todo. Ninguém vai sentir pena de você por muito tempo. Isso significa que você tem total liberdade para se reinventar, sem precisar dar satisfação para ninguém. Use isso para se tornar indestrutível, para agir sem medo, para viver como se cada dia fosse o último. Porque no final, Nietzsche estava certo. O único sentido da vida é aquele que você mesmo cria. Agora, a única pergunta que resta é: o que você vai fazer com essa verdade? Vai continuar vivendo como antes? Ou vai usar isso para se tornar a versão mais forte e autêntica de si mesmo? A escolha é só sua. A verdade é brutal, mas também é libertadora. Ninguém se importa com você. E isso é a melhor coisa que poderia acontecer. A partir do momento em que você aceita isso, algo muda dentro de você. O medo de errar perde a força. A necessidade de agradar desaparece.
A pressão social se torna irrelevante. E o que sobra? A liberdade. A liberdade de falhar, de se reinventar, de viver de acordo com a sua própria vontade, sem carregar o peso do julgamento alheio. Você percebe que o único olhar que realmente importa é o seu próprio. Nietzsche acreditava que poucos teriam coragem para abraçar essa verdade. A maioria das pessoas prefere se esconder atrás de desculpas, buscar aprovação e viver como prisioneiros das expectativas dos outros. Mas você não precisa ser mais um nessa multidão apática. Você pode decidir, agora mesmo, que não vai mais deixar a opinião alheia controlar seus passos. Você pode escolher agir como um criador da sua própria existência, em vez de um mero figurante no teatro da vida. A escolha está diante de você, se tornar quem você realmente é ou continuar vivendo uma mentira. A vida não vai te esperar. O tempo está passando e, a cada dia que você hesita, está perdendo a chance de se tornar algo maior. Não há garantias, não há seguranças, não há roteiro pré-escrito para o sucesso, mas há uma certeza inegável. Se você continuar vivendo para os outros, nunca descobrirá o que poderia ter sido. Você quer olhar para trás no futuro e perceber que viveu como um covarde? Ou quer sentir o orgulho de ter construído sua vida com suas próprias mãos? A decisão é sua. E só sua. E agora vem a grande questão. O que você vai fazer com tudo isso? Você pode simplesmente fechar este vídeo e continuar a vida como antes, fingindo que nunca ouviu essa verdade. Ou pode usá-la como um ponto de virada, um choque de realidade que te obriga a se movimentar. Porque no final, não importa quantos vídeos você assista, quantos livros você leia ou quantos insights você tenha. O que define seu destino são suas ações. Se esse vídeo te fez pensar, então não pare por aqui. Deixe seu comentário dizendo qual foi a parte que mais te impactou. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Mas, acima de tudo, tome uma atitude. Porque, como Nietzsche diria, tornar-se quem você é não é um desejo, é um dever.